Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o grande potencial de valorização que a Bolsa Brasileira possui. Pessoal, nesse vídeo eu vou passar aqui um gatilho que pode fazer o Ibovespa disparar e alcançar mais de 300 mil pontos, pessoal. Isso mesmo que vocês ouviram. Por isso que já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque no estudo que eu vou passar aqui para vocês faz muito sentido. E aqui 4 ações, né? Até 5 que poderiam ser hiper beneficiadas com uma alta da Bolsa de Valores para o próximo ciclo de alta. Ou seja, enquanto o Ibovespa pode disparar mais de 100%, essas ações podem disparar mais de 200, 300% com muita tranquilidade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento, quanto mais likes esse vídeo tiver. Mas eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês. Fora que quando a gente bater essa meta de 10 mil inscritos aqui no canal, vai depender de vocês, eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$ 199,90, tá, pessoal? Detalhe que hoje o curso aqui está valendo R$ 2.097. E aí você vai ter por R$ 199,90 por 12 vezes sem juros. Um curso hiper completo, onde você pode se tornar um investidor realmente de valor, tá? Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje o Ibovespa, quando a gente olha aqui, ele está beirando essa faixa, né? Dos 155 mil a 156 mil pontos. E quando a gente pega aqui, ó, na ótica anual, a bolsa está num ano de alta bem expressivo. E quando muitos achavam que era só mais um rally temporário, até porque o Ibovespa ficou um bom tempo andando de lado, né, pessoal? Alta, depois queda de novo, vinha aqui uma alta, depois desabava de novo e ficava nesse vai e vem de voo de galinha. Porém, agora, dessa vez, parece que não é mais um voo de galinha, tá? E sabe por que isso tem acontecido, pessoal? Existem duas explicações, né, plausíveis para isso, pessoal. A primeira explicação mais plausível é porque estamos aqui engatando em um provável ciclo de reversão do juro brasileiro. Para quem não sabe, existe uma correlação entre a Bolsa Brasileira e os juros, tá? Quando a gente está numa Selic alta, com uma perspectiva de aumento da Selic, a gente tem basicamente uma estratégia por parte do Banco Central contracionista de reduzir o consumo, né, na economia brasileira. Isso tem que aumentar o juro, desestimular o consumo, o crescimento econômico para tentar controlar a inflação. Porém, aparentemente o Banco Central conseguiu equilibrar a inflação, o IPCA, que é o índice ali de preços para o consumidor amplo, índice geral de preço para o consumidor amplo, né? Quando o Banco Central conseguiu equilibrar, pelo menos manter aqui na média do país emergente como o Brasil, que é de 4,2 a 4,7, perceba que agora o Banco Central já está mirando numa redução da taxa Selic. Até porque se o Banco Central ficasse aumentando a Selic para sempre, isso geraria um efeito de dominância fiscal, né? Levaria o Brasil para um completo aí desastre, catástrofe irreversível, né? E agora, o Banco Central já está prevendo da Selic começar a se reduzir para 2026. No que isso aqui acarreta, pessoal? Quando a gente tem uma redução na taxa Selic, o mercado de ações tende a se valorizar. E como o índice Ibovespa reflete o termômetro das ações brasileiras, basicamente, né, há uma entrada maior de fluxo de capital estrangeiro. O capital estrangeiro é o que monopoliza o mercado brasileiro. Mais de 70% de toda a negociação do Ibovespa está nas mãos dos estrangeiros, principalmente das blue chips conhecidas, né? Por exemplo, como Banco do Brasil, Banco Itaú, Petrobras, Vale, até mesmo a BB Seguridade, que eu coloquei aqui pode se beneficiar desse movimento de alta do Ibovespa, mas eu acho que o Banco do Brasil, Itaú, Petrobras e Vale
podem se beneficiar muito mais, porque elas representam grande parte do índice Bovespa, né? Ou seja, essas ações, elas têm um beta. O que é o beta, Pablo? É uma correlação. O Banco do Brasil é o que tem o beta maior. Quanto maior o beta, maior a volatilidade. Se o Ibovespa cai, essa ação cai em dobro. E se o Ibovespa sobe, essa ação acaba subindo em dobro, tá? Ou seja, se a gente hoje tivesse uma valorização de 100% na bolsa, basicamente o Banco do Brasil poderia se apreciar mais de 300% com muita tranquilidade, porque o beta hoje do Banco do Brasil supera 2, pessoal. Ele sobe 2 vezes mais do que o Ibovespa, tá? Então perceba que é uma vantagem muito boa quando a gente engata, obviamente, um ciclo de alta. O Itaú, ele tem um beta de 1,5. Então, por exemplo, ali, ó, se o Ibovespa sobe 100%, o Itaú pode subir 150% a 200%, marginalmente menor que Banco do Brasil, justamente por ele ser mais sólido, menos arriscado. O capital tende a ir menos, né? O capital se movimenta mais para ações que estão muito subprecificadas, então sempre é importante pensar por este ponto. Mas de qualquer forma, se a bolsa engatar um ciclo de alta, tudo precisa coincidir. Queda na taxa Selic, queda no juro brasileiro, capital estrangeiro entrando com força no Brasil, que monopoliza os mercados, a entrada dos institucionais, que também representa uma segunda parte com maior exposição aqui na Bolsa Brasileira, e o pessoa física, que somos nós, né, bem significantes aqui nessa base, mas que também tem o poder de fazer um precinho caso haja aí um ciclo de alta expressivo na Bolsa de Valores brasileira. E sabe qual que é o mais interessante de tudo isso, pessoal? Ninguém cita, mas as small caps, por exemplo, ó, na minha carteira aqui a BR Parts era uma small cap, né? Elas podem subir em uma velocidade extremamente expressiva, até mais do que as blue chips do mercado. Enquanto o Banco do Brasil sobe 300%, o Itaú sobe 200%, uma BR Parts pode subir 1000%, tá? Porque o beta das small caps são maiores, elas têm mais sensibilidade ao capital estrangeiro, por elas ter menos liquidez. Há ali, basicamente, um poder de monopolizar o preço a um nível mais elevado. Fora que o mercado tende a precificar mais as small caps quando a gente tem um cenário de valorização da Bolsa Brasileira e queda no juro. Por isso que eu tenho small cap na carteira, justamente aproveitando aí essas assimetrias. Porém, a grande dúvida do vídeo, será que o Ibovespa pode bater isso? Olha, pessoal, quando a gente pega aqui, ó, a média do Ibovespa nos últimos anos, a gente vê que o Ibovespa ainda tá barato, tá? Cotado, esse estudo aqui pode estar desatualizado, mas o PL atual do Ibovespa é de 9, porque basicamente o PL do Ibovespa, ele mede o quê? O aumento do preço, o valor de mercado das ações, somado com o lucro líquido. Se o lucro, que é o L, estiver crescendo a uma velocidade mais elevada do que o valor de mercado, significa que temos uma bolsa barata. E perceba que estamos longe de um mercado de alta. O Ibovespa negocia em mercados de alta em 18 até 20 vezes lucro, justamente aí contemplando esse potencial de alta de mais de 100% na Bolsa de Valores brasileira. E se isso acontecer, como a nossa carteira de ações tende a dar o dobro do Ibovespa, porque as ações elas sobem mais do que o seu benchmark, isso poderia trazer um potencial de alta bem expressivo na sua carteira. Fora também bons dividendos que podem aí serem pagos para vocês, tá? Então acho que sim, a bolsa está barata, tem potencial de alta e essas ações blue chips e small caps podem trazer aí um excelente potencial. Claro, obviamente, que nada se trata de recomendação. Então esquece essa análise simplista do pessoal falando, ah, pelo amor de Deus, Pablo, Ibovespa já tá na máxima. Pessoal, não sejam simplistas, tá? Quando a bolsa está cara, é só se o lucro das empresas estivessem desabando. Não é o que está acontecendo. A gente está vendo um aumento generalizado no lucro das empresas e o Ibovespa está meio que de lado, juro brasileiro nas alturas. O mercado já está ali se antecedendo, né, a uma provável queda na taxa Selic. Então as ações podem triplicar de preço caso esse cenário aconteça. Para o investidor de longo prazo, que está acumulando agora, a gente quer que o mercado de baixa fique por mais tempo possível, porque a gente consegue acumular ações de boas empresas cada vez aí mais baratas. Então, por isso, para você que está investindo para longo prazo, tem que torcer, né, para que a bolsa fique em queda. Fora que quando o Ibovespa de fato subir, a gente tiver esse aumento do Ibovespa, o dólar vai cair, pessoal, porque o fluxo de capital estrangeiro fica mais abundante no Brasil, o preço do dólar tende a ser reduzido. É um fator aí, né, disseminação, efeito de mola comprimida. Começa a espremer tanto o Ibovespa que uma hora ele vai ter que ali disparar de qualquer jeito, tá? São ciclos de mercado, não tem como. O foco que você tem que pegar é no ciclo de baixa, que é o que está acontecendo agora. E mesmo após essa alta no Ibovespa, a bolsa ainda continua barata, porque estamos com juro nominal de 15% ao ano na média, tá? Então ainda acho sim que tem muitas empresas que podem trazer bom retorno. E hoje aqui na minha carteira,
eu acredito que meu capital poderia ser muito agraciado, porque pense da seguinte forma, tá? Hoje eu tenho agora a bolsa deu uma caída, uma corrigida, né? As ações desabaram, eu estou com patrimônio ali, ó, na faixa de 188 mil reais, tá? Quase bateu 200 mil, mas como a bolsa deu uma corrigida, os bancos aí desabaram, meu patrimônio voltou para a faixa dos 188 mil reais. Pouco importa isso aqui, porque isso aqui oscila tanto para cima quanto para baixo, tá? A questão é longo prazo. Imagina que eu fique aportando nessa carteira mensalmente. Reinvestimento de dividendos, aportes do bolso e toda a história que vocês já sabem. E eu consigo uma rentabilidade em períodos de alta. Lembre-se bem, pessoal, estou me baseando em uma bolsa em alta. Geralmente os ciclos de alta duram ali de mais ou menos ali, né, de 5 a 4 anos. Os ciclos de altas que acontecem na bolsa brasileira. E quem tem boas ações conseguem com facilidade mais de 30% ao ano nesses bull markets, né? Que são os mercados de valorização extrema. Se você conseguir isso durante 6 anos no tempo, vamos supor isso com este capital, e aportando, né, do bolso, consequentemente em 6 anos você faz mais de 1 milhão. Eu, pelo menos aqui, se eu conseguir uma rentabilidade de 30% ao ano, que foi a rentabilidade que eu consegui na carteira, daqui a 6 anos, aportando o que eu estou aportando hoje, eu consigo multiplicar para 1,5 milhão, tá? E tem mais, se eu conseguir uma rentabilidade um pouco maior, de 40% ao ano, que é possível se expor a commodities, se expor em ações de estatais mais cíclicas, eu poderia conseguir aí 2,1 milhões de patrimônio. E nesse cenário, eu já estaria aposentado, recebendo uma renda de mais ou menos 20 a 21 mil por mês, né? Tecnicamente é uma renda suficiente para você ter uma vida legal. Fora também que você vai ter um patrimônio que, porque o trabalho daqui, ó, daqui a 6 anos você vai ter fins de 2 milhões. Se você colocar uma rentabilidade medíocre sobre 2 milhões, o volume já é muito maior, pessoal. 15% ao ano, em 2 milhões em mais 4 anos no tempo, você teria, aportando o que eu aporto, 4 milhões. Você já dobra o seu capital, mesmo com uma rentabilidade mais módica, mais reduzida. Por quê? Justamente por conta deste efeito do patrimônio. Quanto mais se tem, mais fácil fica. E você não vai precisar de uma rentabilidade tão alta. Mas somos bons investidores, vamos estudar, vamos nos empenhar e queremos ter uma rentabilidade de 30 a 40% ao ano, sim. E aí, de fato, você se tornaria multimilionário, tendo um patrimônio de 8 milhões de reais. Perceba que meus cálculos são realistas. Ah, Pablo, 40% ao ano? Isso não é possível. Será mesmo? Será? Petrobras, nos últimos 10 anos, deu aqui, ó, 1.306% de retorno. Banco Itaú, nos últimos 10 anos, deu 701% de retorno, mais de 20% ao ano, tá? Isso que eu nem tô considerando que você comprou nos melhores preços possíveis. Itaú deu 24% ao ano, Petrobras deu 31% ao ano, Banco do Brasil, desde o Plano Real, deu mais de 24% ao ano. Então assim, pessoal, lembre-se sempre, é possível sim com ações você conseguir uma rentabilidade melhor. Porque, pessoal, de verdade, tá? Se fosse para conseguir uma rentabilidade medíocre, eu ficaria na renda fixa, que eu consigo ali 12, 13% ao ano no longo prazo. Se for para eu me expor em ações, eu vou querer o dobro, até o triplo disso. Temos que pensar grande, tá? E acho que sim, a parte de ações pode multiplicar o seu capital em muitas vezes. Nossa, Pablo, eu achei massa demais o seu estudo, mas aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para ficar acompanhando o mercado de ações, tô começando agora, precisava de uma ajuda. E eu que já sou avançado, não tenho tempo. Eu tenho que viajar com a minha família, tenho que trabalhar. Qualquer coisa que você for fazer, eu não posso ficar vidrado no mercado financeiro. Fique tranquilo. Por isso que para você que ficou comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso aí a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada mudança mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem aí preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link dessa belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo,
primeiro comentário fixado e também será disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você tem, como eu falei, meu curso Rumo à Liberdade Financeira, Plano dos Estados Unidos, e quando atingirmos 10 mil inscritos, por isso que já se inscrevam no canal, compartilhem, maceta no like e já aí comentem, tá, se vocês têm algumas ações. Porque, pessoal, batendo esta meta, eu vou liberar o Rumo à Liberdade Financeira totalmente aí, por R$ 2,97 por apenas R$ 199,90. Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos crescer esse canal cada vez mais. Fora que eu posso gerar conteúdo de valor para vocês cada vez mais. Ter esse prazer de ver que vocês estão evoluindo, crescendo, né? E eu posso estar ajudando aí cada vez mais pessoas, tá? Então, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem, maceta no like e já comentem se vocês têm algumas ações, se você vai surfar esse crescimento do Ibovespa para os próximos anos e se suas ações vão dar o dobro ou até o triplo. Em particular, sigo otimista para o longo prazo e acredito que sim, a carteira do canal poderia dobrar, até triplicar, quadriplicar no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!